Hoje falaremos da Krasnaya Armia, no caso, o Exército Vermelho. Então, qual eram suas patentes, suas funções e o que eles representaram para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial? O Lidavoy era o soldado raso do Exército Vermelho, também conhecido como Raboche Kristianska Krasnaya Armia. Ele era a base da pirâmide, sem direitos, sem privilégios e com altíssima probabilidade de morte. Esse soldado poderia ser russo, ucraniano, belorrusso ou asiático central. A idade deles ia dos 18 aos 35 anos. Muitos eram analfabetos ou semi-analfabetos. Havia pouco ou nenhum treinamento militar antes da guerra. Sua missão consistia em cavar trincheiras de 6 a 8 horas por dia, patrulhas, carregamento de munição ou cadáveres. Além dos ataques em ondas, a primeira onda, um Lidavoy, portava o fuzil e a baioneta. A segunda onda, eles iam com metralhadoras ou granadas. Além, é claro, dos esquadrões de bloqueio da NKVD que ficavam atrás para certificar que ninguém iria desertar. Logo, quem tentasse fugir era morto. Em resumo, um Lidavoy era carne para moer na engrenagem da guerra. Ele era mal treinado, mal alimentado e mal equipado. Todavia, movido por desespero, patriotismo e com medo da NKVD. O Ifritar era o primeiro grau de suboficial júnior no Exército Vermelho. A vida de um Ifritar soviético era extremamente dura, politizada e marcada por disciplina brutal. Havia a ideologia comunista, no qual comissários políticos estavam em cada pelotão, a penúria logística crônica de 1941 a 1943, o recrutamento em massa de milhões de camponeses analfabetos e a baixa expectativa de vida, especialmente de 1941 a 1942. Os deveres era de comandar um grupo de 8 a 12 homens dentro do pelotão, além das responsabilidades da distribuição de rações e munição, treinamento político-militar, patrulhas, assaltos, defesa de trincheiras e relatar elementos antissoviéticos ao NKVD e à Smersh. O armamento típico era Mosin Nagant 91/30, a PPTSH-41, a partir de 1942, e granadas F1 ou RG2, ou RG-42. Havia também os comissários conhecidos como Politruka, que tinham poder de vida ou morte a esses homens, que poderiam ser fuzilados por autolesão, de cortar o dedo para evitar o combate, e a propaganda derrotista, ao dizer que a guerra estava perdida. Havia também os batalhões penais, conhecidos como Strafbat, no qual os Ifritar, rebaixados por falhas, deveriam cometer suicídio. Além, é claro, da vigilância da NKVD e da Smersh, no qual 1 em cada 10 soldados era executado ou preso, de 1941 a 1943. Eles tinham maior responsabilidade que o soldado raso, todavia com pouco poder real. Quem sobrevivia 6 meses poderia virar Ifritar por padrão, ou no qual 70% até 80% dos Ifritar de 1941 que morriam antes de 1943. O Mladiche Sergeant era um tipo de sargento no qual era extremamente duro, marcado por disciplina rígida, condições precárias e alto risco de morte. O posto de Mladiche Sergeant era o primeiro nível de suboficial, acima de soldados rasos, todavia ainda muito próximo da linha de frente. Ele comandava um esquadrão de 8 a 12 homens, ou era segundo no comando de um pelotão. Transmitia ordens de um tenente ou Starship Sergeant aos soldados. Ele era responsável por manter a ordem, treinar os recrutas, muitas vezes analfabetos ou inexperientes, e garantir que armas e equipamentos estivessem prontos. Diferente dos sargentos em exércitos ocidentais, ele lutava junto com seus homens,
frequentemente liderando assaltos com baioneta. Um soldado podia virar Mladiche Sierjant em semanas, especialmente após 1941, quando o Exército Vermelho perdeu milhões de homens. Havia também cursos acelerados, de 3 a 6 meses em escolas de suboficiais. Contudo, muitos foram promovidos no campo, sem treinamento formal. Além, é claro que, até 1943, muitos sargentos júniores mal sabiam ler mapas ou ordens escritas. Eles supervisionavam lealdade. Qualquer hesitação em combate podia ser interpretada como traição. Isso era feito pelos comissários políticos. Também havia as ordens número 227, que significava nem um passo para trás, no qual havia o recuo sem ordem, que gerava fuzilamento, ou o Zagradate Abe, no caso, tropas de bloqueio, que atiravam em quem fugisse. Havia punição para sargentos júniores, que eram pressionados a dar o exemplo. Muitos se sacrificavam em assaltos suicidas para evitar acusações de covardia. Em resumo, o Mladiche Sierjant era um soldado glorificado com fuzil e 3 galões, condenado a liderar homens famintos, mal treinados e mal armados contra a morte certa, sob ameaça de fuzilamento por trás e metralhadoras pela frente. O Sierjant era o segundo tipo de sargento no Exército Vermelho. Ele era ligeiramente melhor do que o Mladiche Sierjant, mas ainda extremamente brutal, com mais responsabilidade. Um pouco mais de autoridade e risco ainda maior de ser alvo prioritário dos alemães. Ele era o elo crítico entre oficiais e soldados, frequentemente conhecido como pai do pelotão. Se o tenente morresse, o que era comum, o Sierjant assumia o comando de 30 a 40 homens. Ele ensinava táticas básicas como uso de armas, leituras de mapas, mesmo sendo semi-analfabeto. Ele também distribuía munição, comida e vodka, o famoso Narodny Komissar, ou 100 gramas do comissário. Ele aplicava punições físicas, como socos ou chutes, mas não podia fuzilar. Isso era dever do comissário, ou da NKVD. Ele liderava os assaltos gritando Zarodino, za Stalina, e ia na frente com a PPSH atirando. Ele era o alvo prioritário dos alemães, que atiravam primeiro em quem tinha os galões ou usavam submetralhadora. As suas táticas consistiam em gritar "Hurra!" e consistia em correr com os homens atirando e gritando. Também lideravam grupos de 5 a 8 homens de casa por casa em Stalingrado, em combates urbanos. E também usavam camuflagem branca, também conhecida como Mazahalache, que os ajudava em ataques noturnos. Havia fuzilamento por falha, se perdesse um pelotão inteiro. Podia ser acusado de sabotagem. Se sobrevivesse a uma acusação, era enviado ao batalhão penal, que consistia em ataque suicida sem armas, e com ferimentos em combate sem anestesia, e com ferimentos poderia não ter anestesia e ter amputações com serra, no qual muitos preferiam morrer no campo. O Sierjant era o guerreiro, professor, pai, psicólogo, logístico do pelotão, que vivia com um pé na trincheira e outro no túmulo, mantendo 30 homens vivos com coragem, vodka e palavrões. O Starche Sierjant era o terceiro tipo de sargento e o mais próximo de um suboficial profissional que existia na União Soviética em tempo de guerra. Um veterano endurecido com 2 galões vermelhos no ombro mostra que ele já havia sobrevivido de 2 a 3 anos de combate ou em uma grande batalha. Ele era o Batia, definitivo do pelotão, que significava pai. O homem que mantinha a unidade viva quando tenentes morriam ou fugiam. Ele estava no comando do pelotão se o Lieutenant morresse, e a porcentagem era de 50 a 70% de chance de uma ofensiva. O Starche Sierjant assumia de 30 a 45 homens. Ele era um instrutor do campo, treinava recrutas de 17 a 18 anos, conhecidos como os filhos do fronte, de 3 a 5 dias. Como também carregava o Mosin Nagant,
atirava com PPSH e cavava trincheiras. Ele era o coordenador tático, que lia mapas, mesmo sendo semi-analfabeto. Marcava alvos para as Katyushas e organizava emboscadas noturnas. Também organizava a logística do pelotão, de roubar munição, vodka. Ele era o cão de caça que liderava os assaltos na primeira onda e atirava com PPSH gritando Zamnoi, que significava sigam-me. Esses grupos de assalto tinham de 6 a 8 homens. Eles usavam granadas em janelas e coquetéis Molotov contra tanques. Na sua defesa, organizava ninhos de metralhadoras com DP-27, onde posicionavam também atiradores de elite. Eles eram também o alvo número 1 dos alemães, no qual os atiradores de elite alemães caçavam quem tinha 2 galões ou usavam PPSH. No tribunal de guerra, se perdesse um pelotão inteiro, podia ser rebaixado a soldado raso ou enviado ao Strafbat. O Starche Sergeant era o veterano calejado que carregava o pelotão nas costas, comia por último, atirava primeiro e morria de pé, mantendo 40 adolescentes vivos com coragem, vodka roubada e um palavrão bem colocado. O Starshina era o quarto tipo de sargento. Ele estava no ápice da carreira de suboficial em tempo de guerra. Possuía 3 galões vermelhos no ombro, que demonstrava que ele era veterano de 3 a 5 anos de serviço. Ele era o pai da companhia, que não lutava na linha de frente. Todavia, mantinha de 120 a 150 homens vivos com logística, disciplina e autoridade absoluta. Ele era o czar da retaguarda do pelotão. Os riscos para esse cargo era que eles ficavam a 500 metros ou 1 quilômetro atrás do combate direto, onde os bombardeios geralmente atingiam. Também possuía acusações de corrupção, no qual poderiam ser presos por desvio de bens socialistas. A NKVD monitorava os Starshinas por lealdade, no qual muitos foram fuzilados de 1941 a 1942 por derrotismo. Também ficavam doentes devido ao tifo e à pneumonia, por causa da higiene precária. O Starshina era o burocrata, guerreiro e logístico da companhia, que trocava granadas por batata, batia com cinto e escrevia relatórios à luz de lamparina, mantendo 150 almas vivas com astúcia, vodka e que vivia com medo da NKVD. Milatiche Lieutenant era o tenente júnior no Exército Vermelho. Ele era um misto de privilégio aparente e terror absoluto. Ele tinha uma estrela vermelha no ombro. Era recém-saído de uma escola militar acelerada de 3 a 6 meses. A sua idade consistia de 22 a 25 anos e comandava de 35 a 45 homens que muitas vezes tinham mais experiência de combate que ele. Ele era o oficial mais baixo da hierarquia, o primeiro a morrer em assalto e o bode expiatório em caso de fracasso. A formação desse cargo de 1941 a 1942 era de 3 meses de curso, ou seja, na Escola de Infantaria de Moscou, como exemplo, e de 1943 a 1945, 6 meses, mais estágio em frente de combate. Muitos eram promovidos no campo, após serem sargentos de 1 a 2 anos de combate. O comando tático desse cargo era de planejar assaltos, marcar alvos no mapa e dar a ordem "Ataco", que significa ataque. Também faziam relatórios, no qual escreviam relatórios diários ao capitão, no caso o capitão, com baixas e munição gasta. Na disciplina, podiam mandar fuzilar com aval do comissário. Nesse cargo, os oficiais corriam entre os pelotões sob fogo para coordenar com artilharia ou tanques. A taxa de mortalidade de 1941 a 1942 era de 80 a 90%, e de 1944 a 1945 de 50 a 60%.
Isso no melhor treinamento. As punições consistiam em fuzilamento por recuo sem ordem, no caso a ordem número 227, rebaixamento a soldado raso mais o Strafbat, e nos ferimentos muitos se matavam com o TT-33 para evitar captura. O Milache Lieutenant era um estudante de 22 anos com pistola e apito. Ele estava condenado a liderar camponeses famintos contra metralhadoras, sob ameaça de fuzilamento por trás e balas pela frente, morrendo como herói ou covarde em menos de um mês. O Lieutenant era o tenente do Exército Vermelho. Ele tinha 2 estrelas vermelhas no ombro. Tinha de 24 a 28 anos, com 6 a 12 meses de escola militar, ou 1 a 2 anos de combate como sargento. Ele comandava um pelotão reforçado de 40 a 50 homens, ou era adjunto do comandante de companhia. Era menos carne de canhão que o tenente júnior, mas ainda lutava na frente, morria rápido e carregava a culpa por cada baixa. A formação de 1941 a 1942 era de 6 meses de aceleramento, e de 1943 a 1945 de 9 a 12 meses mais um estágio. 40% eram promovidos do campo, ex-Starshina ou Milatich-Lieutenant, dos quais sobreviveram. No comando tático, ele planejava ataques coordenados com artilharia, tanques, morteiros, e como coordenador ligava o pelotão à companhia via rádio, RBM, ou corredor sob fogo. Nos seus relatórios, escrevia relatórios táticos, como mapas desenhados à mão, e baixas por esquadrão. E no treinamento dava aulas noturnas de granadas, camuflagem e leitura de terreno. Ele era o alvo número 2, após o capitão, no qual os alemães caçavam oficiais com binóculos e rádio. A taxa de mortalidade de 1941 a 1942 era de 70% em 3 meses, e de 1944 a 1945, de 40%. As punições, no qual havia o tribunal militar, por perda de efetivo, mesmo que a ordem fosse suicida, e por rebaixamento mais o Strafbat, ou fuzilamento. Na captura, muitos se matavam com TT-33. O Lieutenant era o oficial de linha que trocava noites sem dormir por vitórias sangrentas, liderando com mapa na mão e pistola no coldre, morrendo como herói ou sendo fuzilado como incompetente, contudo sempre na frente dos seus homens. O Starship Lieutenant era o oficial médio da linha de frente. Ele também era conhecido como tenente sênior. Possuía 3 estrelas vermelhas no ombro. A sua idade era de 26 a 32 anos, com 1 a 3 anos de combate real, ou 12 a 18 meses de escola militar completa. Ele era o subcomandante de companhia, de 120 a 150 homens, ou comandava um pelotão reforçado de 50 a 70 homens em operações grandes. Não era mais carne de canhão como o Milatich Lieutenant. Todavia morria do mesmo jeito, só que com mais culpa e papelada. A formação de 1941 a 1942 era de 9 meses acelerado, e de 1943 a 1945, 18 meses mais o estágio de 3 meses na frente de batalha. 30% eram promovidos do campo, ex-lieutenant, dos quais eram sobreviventes, de 2 a 3 ofensivas. Ele era o segundo no comando de uma companhia, no qual era liderada por um capitão, caso morresse. Ligava 3 pelotões com artilharia, tanques e aviação via rádio RBM-1, além do planejamento de desenhar esquemas de assalto em mapas 1x25, e também marcava setores de fogo, além dos relatórios, no qual escrevia relatórios noturnos ao Maioa, com baixas, munição e prisioneiros. Ele era o alvo número 3 dos alemães. A taxa de mortalidade de 1941 a 1942 era de 60% em 6 meses, e de 1944 a 1945, 30%.
As punições consistiam em tribunal militar por perda de objetivo, mesmo se a ordem era impossível, e rebaixamento a Leutnant ou Strafbat. Na captura, eles preferiam a morte e a tortura. Muitos cometiam suicídio com granada no cinto. O Starschleutnant era o oficial que carregava a companhia nas costas quando o capitão caía. Planejava com mapas sujos de sangue, bebia vodka com os mortos em mente e morria com rádio na mão. Era o último a recuar e o primeiro a ser culpado. O capitão era o capitão do Exército Vermelho. Ele era o oficial de linha que realmente comandava homens na guerra, com 4 estrelas vermelhas no ombro. Tinha de 28 a 35 anos, com 2 a 4 anos de combate, ou 2 anos de academia militar. Ele era o chefe absoluto de uma companhia de 120 a 180 homens. Ele planejava, executava e morria com ela. Era o czar do pedaço de terra que defendia. Porém, vivia sob o comando da NKVD, do Maiowa e das metralhadoras Maschinengewehr 42. A formação de 1941 a 1942 era de 12 meses acelerado, ou promoção de campo. De 1943 a 1945, 2 anos em academia, mais 6 meses na frente de batalha. 50% eram promovidos do campo, ex-Starschleutnant, que sobreviveram a 2 ofensivas. O comando de 120 a 180 homens, como foi relatado, 3 pelotões, 1 pelotão de metralhadoras e 1 de morteiros. Ele recebia ordens do Maiowa de tomar a colina 212 até às 6 da manhã. Dividia-se em 3 setores e também marcava fogo de apoio. Na coordenação usava rádio RBM-5 ou telefone de campanha TA-57 para falar com artilharia, tanques e aviação. Em seus relatórios escrevia relatórios táticos diários ao batalhão, como efetivo, munição, prisioneiros e terreno. Ele era o alvo número 2 dos alemães, que o caçavam com rádio, binóculos grandes e dava ordens altas. A taxa de mortalidade em 1941 a 1942 era de 55% em 6 meses. E de 1944 a 1945, 25%, se houvesse melhor proteção em blindados. As punições consistiam no tribunal militar por perda de companhia, mesmo se a ordem fosse suicida, fuzilamento público em caso de recuo, no caso a ordem número 227, e rebaixamento a Leutnant mais o Strafbat. Na captura preferiam a morte. Muitos se explodiam com a granada no bolso. O capitão era o rei de 150 almas sujas de lama e sangue, que planejava com mapas, bebia com os mortos, comandava com voz rouca e morria com rádio na mão. O último a comer, o primeiro a ser fuzilado, o único que sabia o nome de todos os seus mortos. O Maiowa era um major no Exército Vermelho. Ele era oficial de escalão médio que realmente fazia a guerra acontecer. Ele tinha um losango vermelho no ombro. Tinha de 32 a 40 anos, com 3 a 6 anos de combate ou academia militar completa. Ele comandava um batalhão de 400 a 800 homens, planejava operações reais, coordenava 3 a 4 companhias com artilharia, tanques e aviação, e vivia entre o QG e a linha de frente. Ele era o general de trincheira, menos visado que o capitão, todavia mais culpado por fracassos. A formação desse cargo de 1941 a 1942 era de promoção de campo a um capitão que sobreviveu a 2 anos de combate. E em 1943 a 1945, a Academia Frunze, por 2 anos, mais 1 ano na frente de combate. 60% era promovido do campo. No caso, capitães que tomavam alguma cidade inimiga. O comando de batalhão era de 3 a 4 companhias de fuzileiros, uma de metralhadoras pesadas e uma de morteiros 82 mm, um antitanque 45 mm. No planejamento tático, ele recebia a ordem de um podpolkovnik de avançar 5 km até 18 horas.
Ele se dividia em 4 setores e marcava fogo de apoio. Na coordenação usava o rádio RBM-5 ou telefone TA-57 para falar com a divisão artilharia. No caso, as Catiuxas. Nos tanques, o T-34. E na aviação, o IL-2. Em relatórios, escrevia relatórios 2 vezes por dia ao regimento, como efetivo, munição, prisioneiros, terreno e proposta de manobra. Ele era o alvo número 3 dos alemães, ficava de 200 a 500 metros atrás das linhas. Mais bombardeios e snipers que o atingiam. A taxa de mortalidade nesse cargo em 1941 a 1942 era de 40% em um ano. De 1944 a 1945 era de 15%, no caso com melhor proteção em QG blindado. As punições poderiam ser de tribunal militar por perda de batalhão, mesmo que a ordem fosse suicida. Fuzilamento em caso de recuo, a ordem número 227. Também poderia ter rebaixamento a capitã, mais o Strafbat. Na captura, que era raro, eles preferiam a morte, cometendo assim suicídio. Muitos explodiam com granada no QG. O Maioa era o general de trincheira que comandava 600 almas com rádio e mapa. Bebia conhaque com os mortos em mente. Planejava com sangue nas mãos e morria no QG com um telefone na orelha. Era o último a saber o nome de todos os seus batalhões perdidos. Paul Kovnik era o tenente-coronel do Exército Vermelho. Ele era o oficial de escalão superior da linha de frente, com 2 losangos vermelhos no ombro. Sua idade era de 35 a 45 anos, com 5 a 10 anos de serviço militar, muitos desde a Guerra Civil ou na Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. Ele comandava um regimento de 2.000 a 3.500 homens, planejava operações de nível de batalhão e divisão, coordenava de 3 a 4 batalhões com artilharia divisionária, tanques, aviação e engenharia. Ele era o general de campo, que quase nunca estava na trincheira, mas sempre no centro do inferno, no QG móvel, de 2 a 5 quilômetros da frente. A formação desse cargo, de 1941 a 1942, era a promoção de campo. No caso, Maioa, que havia tomado alguma cidade inimiga. E de 1943 a 1945, na Academia Voroshilov. No caso, 3 anos mais 2 anos na frente de combate. 70% eram promovidos do campo, como os Maioa, que haviam sobrevivido em Kursk ou Stalingrado. Ele era o alvo número 4 dos alemães, ficava de 2 a 5 quilômetros atrás, mais os bombardeios aéreos, sabotadores e snipers de longo alcance que o atingiam. A taxa de mortalidade em 1941 a 1942 era de 30% em um ano, e de 1944 a 1945 de 10%, no caso com QG blindado e escolta. As punições consistiam no tribunal militar por perda de regimento, mesmo que a ordem fosse impossível, fuzilamento em caso de recuo com a ordem número 227, ou rebaixamento a Maioa, mais à frente penal. Na captura, quase impossível, eles explodiam QG com granadas se cercados. O Paul Kovnik era o general de campo que comandava 3.000 almas com rádio, mapa e conhaque, planejava com sangue nas mãos, bebia com os mortos na mente e morria no QG com o telefone na orelha. O último a saber o nome de todos os seus regimentos perdidos. O Paul Kovnik era o coronel do Exército Vermelho. Ele era oficial do escalão alto da linha de frente. Tinha 3 losangos vermelhos no ombro. A idade era de 38 a 48 anos, com 8 a 15 anos de serviço, muitos desde a Guerra Civil ou na Guerra Civil Espanhola ou até mesmo na Guerra de Inverno na Finlândia. Ele comandava uma brigada de 4.000 a 6.000 homens, ou regimento reforçado de 3.500 a 5.000 homens. Planejava operações de nível de divisão, coordenava 3 a 5 regimentos com artilharia de corpo, tanques pesados, aviação tática e engenharia.
Ele era o general operacional, que quase nunca se via na trincheira, mas vivia no olho do furacão, que era o QG avançado a 5 a 10 quilômetros de frente, com telefone direto ao Stavka. A formação em 1941 a 1942 era promoção de campo, no caso um podpolkovnik, que havia tomado uma cidade enorme, e de 1943 a 1945 na Academia Voroshilov, no caso 4 anos, mais 3 anos na frente. 80% eram promovidos do campo, no caso os podpolkovniks de Stalingrado, Kursk ou Bagration. O comando da brigada era de 3 a 5 regimentos de fuzileiros, um de artilharia 122mm, um de tanques T-34 e S-2, um de sapadores e um de reconhecimento. O planejamento operacional recebia a ordem de um General Mayoa, que era avançar 20 km até 18 horas. Dividia em 5 eixos, marcava o fogo da preparação do combate, bombardeio aéreo, com catiuxas em massa. A coordenação era de usar um rádio RAF-KV, ou telefone de campanha para falar com o corpo de exército, ou com a frente ou com Stavka, por via criptografia. Os relatórios era de escrever relatórios 4 vezes por dia de divisão. No caso, efetivo, munição, prisioneiros, terreno e proposta de manobra. Ele era o alvo número 5 e ficava 5 a 10 quilômetros atrás. Mais bombardeios aéreos, sabotadores e agentes da ABVEA que o atingiam. A taxa de mortalidade de 1941 a 1942 era de 25% em um ano, e de 1944 a 1945 de 5 a 8%, no caso com QG blindado e escolta de guardas. As punições consistiam no tribunal militar por perda de brigada, mesmo que a ordem fosse impossível, fuzilamento em caso de recuo, e rebaixamento a podpolkovnik, mais à frente penal. A captura era quase impossível, porque explodia um QG com cargas de demolição se fossem cercados. Em resumo, polkovnik era o general operacional que comandava 5.000 almas com rádio, mapa e conhaque francês, planejava com sangue nas mãos, bebia com os mortos na mente e morria no QG com o telefone do Stavka na orelha. O último a saber o nome de todos os seus regimentos destruídos. O de General Mior era o major-general do Exército Vermelho. Ele era o oficial de escalão superior que comandava a guerra em escala real. Ele tinha uma estrela grande vermelha no ombro. Tinha de 40 a 50 homens com 15 a 25 anos de serviço, muitos desde a Guerra Civil, na Guerra da Espanha, na Guerra de Koh-Ring-Gol ou na Finlândia. Ele comandava uma divisão de 10.000 a 15.000 homens, planejava operações em nível corpo e frente, coordenava de 3 a 4 brigadas, regimentos com artilharia de frente, tanques pesados, aviação de assalto e engenharia. Ele era o general de frente, quase nunca se via na linha de fogo, mas vivia no centro da tempestade. No caso, QG avançado de 10 a 20 quilômetros da frente, com linha direta ao Stavka e aviação de ligação PO2. A formação desse cargo de 1945 a 1942 era de promoção de campo, um polkovnik que havia tomado Minsk ou Kiev. E de 1943 a 1945, a Academia Voroshilov. No caso, 5 anos mais 5 anos na frente. 90% eram promovidos do campo. No caso, polkovniks de Stalingrado, Kursk, Bagration ou Berlim. Eles comandavam de 3 a 4 regimentos de fuzileiros, um de artilharia 152mm, um de tanques T-34 e S-2, um de sapadores, um de reconhecimento e um de hospital de campanha. Planejamento operacional recebia a ordem do General Lieutenant de avançar 50 km. Dividia em 5 eixos, marcava fogo de preparação de 2 horas, além de um bombardeiro de 500 IL-2, catiuxas em 3 ondas. Na coordenação usava rádio RAF-KV criptografado, telefone de campanha
teletipo para falar com a frente, no caso a Stavka, a aviação e a artilharia de longo alcance. Ele escrevia 6 relatórios por dia na frente, ao Stavka, como efetivo, munição, prisioneiros, terreno, proposta de manobra, e assinava com uma estrela. E proposta de manobra, no qual assinava com uma estrela. Ele era o alvo número 6, que ficava de 10 a 20 quilômetros atrás dos combates. Todavia, havia bombardeiros aéreos V-1 e V-2, sabotadores e agentes da BVEC que o atingiam. A taxa de mortalidade em 1941 até 1942 era de 20% em um ano, e de 1944 a 1945 de 3 a 5%, no qual tinha QG blindado, escolta de guardas e avião de fuga. As punições consistiam no tribunal militar por perda da divisão, fuzilamento em caso de recuo e rebaixamento a polkovnik, mais à frente penal. A captura era quase impossível, porque eles explodiam o QG com carga de demolição ou fugiam no PO-2. O de General Mior era o general da frente que comandava 15 mil almas com teletipo, mapa e conhaque francês. Planejava com sangue nas mãos, bebia com os mortos na mente e morria no QG com o telefone do Stavka na orelha. Era o último a saber o nome de todas as suas divisões destruídas. O Generalleutnant era o tenente-general do Exército Vermelho. Ele era o oficial de escalão estratégico que comandava a guerra em escala de frente. Ele tinha 2 estrelas grandes vermelhas no ombro. A idade era de 45 a 55 anos, com 20 a 30 anos de serviço, como dos últimos combates mencionados anteriormente. Ele comandava um corpo de exército de 40 mil a 80 mil homens, planejava operações de nível frente, com a Stavka. Coordenava 3 a 5 divisões com artilharia de exército, tanques pesados, aviação de frente e engenharia. Ele era o general de exército que nunca via trincheira, mas vivia sob o olhar do Kremlin. No caso, o QG avançado a 20 a 50 km da frente com avião de ligação LI-2, trem blindado e linha criptografada ao Stavka. Na formação de 1941 a 1942, a promoção de campo era um General Mior, que havia rompido uma frente. De 1943 a 1945, a Academia Voroshilov, por 6 anos, mais 7 anos na frente. 95% eram promovidos no campo, como os General Mior de Stalingrado, Kursk, Bagration, Vístula, Oder ou Berlim. O comando era de 3 a 5 divisões de fuzileiros, 1 de tanques, 300 T-34 ou IS-2, 1 de artilharia 203 mm, 1 de aviação de assalto IL-2, 1 de sapadores, um hospital de campanha. O planejamento estratégico recebia ordem do general polkovnik ou da Stavka, que era de avançar 150 km, dividia em 5 eixos, marcava fogo de preparação de 4 horas, bombardeio de 1000 aviões, Katyushas em 5 ondas, desembarque aerotransportado. Coordenava usando rádio RAF-KV criptografado, teletipo de alta velocidade, telefone de campanha para falar com a frente. No caso, a Stavka também tinha aviação estratégica, artilharia de longo alcance e artilharia de longo alcance 203 mm. Ele escrevia relatórios 8 vezes por dia ao Stavka, como efetivo, munição, prisioneiros, terreno, proposta de manobra, e assinava com 2 estrelas. Era o alvo número 7 dos alemães. Eles ficavam a 20 a 50 quilômetros atrás,
Porém, tinha os bombardeiros aéreos, V1, V2, sabotadores e agentes da ABVEC que o atingiam. A taxa de mortalidade de 1941 a 1942 era de 15% em um ano, e de 1944 a 1945 de 1 a 3%, com QG blindado, escolta de guardas, aviões de fuga L-2. As punições consistiam no tribunal militar por perda de corpo, fuzilamento em caso de recuo ou rebaixamento a general maior, mais à frente penal. Na captura era quase que impossível, pois explodiam QG com cargas de demolição ou fugiam de LI-2. Em resumo, o general Lieutenant era o general de exército que comandava 80 mil almas com teletipo, mapa e conhaque francês. Planejava com sangue nas mãos, bebia com os mortos na mente e morria no QG com o telefone do Kremlin na orelha. O último a saber o nome de todos os seus corpos destruídos. O general Polkovnik, do Exército Vermelho, era o oficial de escalão estratégico que comandava a guerra em escala de exército. Ele tinha 3 estrelas grandes vermelhas no ombro. A idade era de 48 a 58 anos, com 25 a 35 anos de serviço. Ele comandava um exército de 100 mil a 250 mil homens. Planejava operações de nível frente Stavka, Ele coordenava de 3 a 6 corpos de exército com artilharia de frente, tanques pesados, aviação de exército e engenharia. Ele era o general de frente, nunca via trincheira, mas vivia sob o olhar direto de Stalin. O QG avançado a 50 a 100 km da frente, com trem blindado, avião de ligação Douglas C-47, linha criptografada ao Kremlin e guarda de elite NKVD. A formação de 1941 a 1942 era a promoção de campo, um general lieutenant que rompeu uma frente inteira. E de 1943 a 1945, a Academia Voroshilov, por 7 anos, mais 10 anos na frente. 98% foram promovidos do campo, como general lieutenant de Stalingrado, Kursk, Bagration, Wisła, Oder ou Berlim. Ele comandava de 3 a 6 corpos de exército, um de tanques, que consistia de 1.000 tanques T-34 ou IS-2, um de artilharia 203 mm, um de aviação de exército com 500 IL-2 ou LA-5, um de sapadores e um de hospital de campanha. O planejamento estratégico recebia a ordem do Stavka, ou do General Army, de avançar 300 km. Dividia-se em 6 eixos, marcava fogo de preparação de 6 horas, com bombardeio de 2.000 aviões, Katyushas em 10 ondas, desembarque aerotransportado de divisão. Coordenava usando uma rádio RAF-KV criptografado de alta potência, teletipo de alta velocidade, telefone de campanha, criptografado para falar com Stavka. Aviação estratégica, artilharia de longo alcance, 203 mm, marinha se possível. Escrevia 12 relatórios por dia ao Stavka, como efetivo, munição, prisioneiros, terreno, proposta de manobra, e assinava com 3 estrelas e selo do exército. Era o alvo número 8 dos alemães. Ficava de 50 a 100 km atrás, mas com bombardeios aéreos, V1 e V2, sabotadores e agentes da ABVEC o atingiam. A taxa de mortalidade de 1941 a 1942 era de 10% em um ano, e de 1944 a 1945, mais de 1%. As punições consistiam no tribunal militar por perda de exército, mesmo que a ordem fosse impossível, fuzilamento e rebaixamento a general lieutenant, mais à frente penal. A captura era impossível, porque explodiam QG com armas de demolição ou fugiam de C-47.
Em resumo, o general Polkovnik era o general de exército que comandava 250 mil almas com teletipo, mapa e conhaque francês. Planejava com sangue nas mãos, bebia com os mortos na mente e morria no QG com o telefone do Kremlin na orelha. O último a saber o nome de todos os seus exércitos destruídos. O general Army era o general do Exército Vermelho. Era o oficial de escalão estratégico que comandava a guerra em escala de frente. Ele tinha 4 estrelas grandes vermelhas no ombro. A idade de 50 a 60 anos, com 30 a 40 anos de serviço. Ele comandava uma frente de 500 mil a 1 milhão e 200 homens. Planejava operações de nível Stavka. Coordenava de 3 a 6 exércitos com artilharia de frente, tanques pesados, aviação de frente e engenharia. Era o general de frente, que nunca via trincheira, mas vivia sob o olhar direto de Stalin. O QG avançado de 100 a 300 km de frente, com trem blindado de luxo, avião de ligação Douglas C-47 ou LI-2, linha criptografada ao Kremlin e guarda de elite NKVD. A formação de 1941 a 1942 era a promoção de campo. No caso, um general Polkovnik, que rompeu uma frente inteira. Já de 1943 a 1945, na Academia Voroshilov, por 8 anos, mais 12 anos na frente. 99% era promovido pelo campo, como general Polkovnik de Stalingrado, Kursk, Bagration, Wisła, Oder ou Berlim. O comando de frente consistia de 3 a 6 exércitos, um de tanques com 3.000 T-34 ou IS-2, um de artilharia 203 mm, um de aviação de frente com 2.000 IL-2 ou LA-5 ou PE-2, um de sapadores e um hospital de campanha. Recebia a ordem do Stavka para avançar 500 quilômetros. Eles se dividiam em 6 eixos, marcava fogo de preparação de 12 horas, bombardeio de 5.000 aviões, catiuchas em 20 ondas e desembarque aerotransportado de corpo. Usava rádio RAF-KV criptografado de alta potência, com teletipo de alta velocidade, telefone de campanha criptografado para falar com Stavka, aviação estratégica, artilharia de longo alcance, com 203 mm, e a marinha, se fosse possível. Escrevia relatórios 24 horas por dia ao Stavka, como efetivo, munição, prisioneiros, terreno, proposta de manobra. Assinava com 4 estrelas e selo da frente. Ele era o alvo número 9 dos alemães, ficando de 100 a 300 quilômetros atrás, contudo com bombardeios aéreos, V1 e V2, sabotadores e agentes da ABVEC que o atingiam. A taxa de mortalidade em 1941 a 1942 era de 5% em um ano. Já de 1944 a 1945, menos de 1%. Nas punições, havia o Tribunal Militar por perda da frente, fuzilamento e rebaixamento a general Polkovnik, mas a frente penal. A captura era impossível, pois explodiam um QG com armas de demolição ou fugiam de C-47. O general Army era o general de frente que comandava 1 milhão e 200 almas com teletipo, mapa e conhaque francês. Planejava com sangue nas mãos, bebia com os mortos na mente e morria no QG com o telefone do Kremlin na orelha. Ele era o último a saber o nome de todas as suas frentes destruídas. O Marshal Sovetskoga Soyuza era o marechal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era o ápice absoluto do poder militar soviético, tendo a estrela de marechal dourada no ombro. Ele tinha de 50 a 65 anos de idade, com 35 a 45 anos de serviço. Ele comandava um grupo de frente de 1 milhão e 500 homens a 3 milhões de homens. Planejava operações de nível Stavka e Stalin. Coordenava de 3 a 5 frentes com artilharia estratégica, tanques pesados, aviação de longo alcance e engenharia. Ele era o general de guerra total.
nunca via trincheira, mas vivia sob o olhar de Stalin. O QG avançado de 200 a 500 km de frente, contém blindado de luxo, avião de ligação Douglas C-47 ou Yak-6, linha criptografada ao Kremlin, guarda de elite NKVD. A formação de 1941 a 1942 era promoção de campo, no caso um General Army, que rompeu uma frente inteira. Já de 1943 a 1945, na Academia Voroshilov, mais 15 anos na frente. 100% foram promovidos do campo: Zhukov, Rokossovski, Konev, Vasilevsky e outros. Ele comandava de 3 a 5 frentes, um de tanques com 10.000 T-34 ou IS-2, um de artilharia 305mm, um de aviação de longo alcance com 5.000 IL-2 ou PE-2 ou TU-2, um de sapadores e um hospital de campanha. Recebia a ordem do Stavka, no caso de Stalin, para avançar 1.000 quilômetros. Dividia-se em 6 eixos, marcava fogo de preparação de 24 horas, bombardeio de 10.000 aviões, catiuxas em 50 ondas e desembarque aerotransportado de exército. Ele usava um rádio RAF-KV criptografado de alta potência, teletipo de alta velocidade, telefone de campanha criptografado para falar com Stalin. Com a Stavka, com a aviação estratégica, artilharia de longo alcance, no caso 305mm, e com a Marinha. Escrevia relatórios 48 vezes por dia sobre o efetivo, munição, prisioneiros, terreno, proposta de manobra e assinava com uma estrela de marechal e selo do grupo de frente. Ele era o alvo número 10 e ficava de 200 a 500 quilômetros atrás. Todavia havia os bombardeios aéreos, V1, V2, sabotadores e agentes da ABVE que o atingiam. A taxa de mortalidade de 1941 a 1942 era de 2% em um ano, e já de 1944 a 1945 era menor que 1%. As punições pelo Tribunal Militar por perda de grupo de frente, mesmo que a ordem fosse impossível, fuzilamento ou rebaixamento a General Army, mas a frente penal. A captura era impossível, pois eles explodiam QG com cargas de demolição ou fugiam de C-47. O Marechal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era o general de guerra total que comandava 3 milhões de almas, com teletipo, mapa e conhaque francês. Planejava com sangue nas mãos, bebia com os mortos na mente e morria no QG com o telefone do Kremlin na orelha. O último a saber o nome de todos os seus grupos de frentes destruídos. Um exemplo de marechal foi Georgy Zhukov, que já falamos no canal. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram ao extremo, não só contra os seus inimigos, como homens e mulheres do seu próprio país, caso algo desse errado. Lutaram pelo que acreditava ser o correto, mesmo que para muitos não seja. No próximo episódio falaremos do Dai Nippon Te Kokorikugun. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se gostou, dê um like e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.